preciso haver consciência na hora da oração. Aí nós falamos sobre as súplicas, as orações organizadas, como a oração dominical, vulgarmente conhecida como a oração do Pai Nosso, a oração em busca de unidade, como é a de Jesus em João capítulo 17. Isso são as orações organizadas. As intercessões, que são orações em favor de outrem, quando nós vencemos o egocentrismo e, ao invés de ficarmos envolvidos simplesmente à volta dos nossos próprios problemas, nós levantamos a voz em oração em favor de outras vidas, e depois a oração em favor de todos os homens, com especial destaque a oração em favor dos reis e de quem tem autoridade na sociedade. Falamos sobre isso, falamos sobre a difícil compreensão e interpretação da ordem de Paulo, quando ele diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. No versículo 11, explicamos detalhadamente cada passo. Se você quiser ouvir a esse respeito, a pregação está na internet, exposição de 1 Timóteo 2, e hoje nós entramos em 1 Timóteo capítulo 3, e eu quero começar chamando a sua atenção para o verso 14. O verso 14 e 15 diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, ponto e vírgula, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Portanto, há um procedimento para o qual nós todos precisamos atentar na casa de Deus. E essa expressão usada pelo apóstolo Paulo a Timóteo refere-se à igreja local, àquelas instruções apostólicas que Paulo deu a Timóteo para que ele, por sua vez, pudesse dar à igreja de Éfeso através dos seus presbíteros e através dos seus diáconos, através dos ministros da igreja local situada em Éfeso. Então, nós não podemos entender que a casa de Deus, que a igreja de Cristo, que essa santa e sagrada assembleia tenha um tratamento nosso como nós tratamos qualquer outro ambiente. O ambiente da igreja é diferente. E existe procedimentos nem tanto agradáveis. E um dos procedimentos que, para mim, no meu entendimento pastoral, deixa muito a desejar da igreja de Jesus, e agora não somente da igreja da vila, mas da igreja em geral, é essa falta de foco e consciência da membresia para com a presença de Deus no ajuntamento do povo. O que torna esse lugar casa de Deus não é aquilo que nós simplesmente fazemos aqui, não são os tijolos, não é o ar-condicionado, não é o vitral com o seu apelo visual, com os diversos símbolos vivos da nossa fé, mas o que torna esse ambiente solene e sagrado é quando o povo de Deus está aqui reunido e Deus, nessa reunião, se manifesta.
Nós precisamos crescer muito no entendimento de qual seja, de fato, o procedimento adequado na igreja. Nós, à guisa de desprezarmos a religiosidade, porque é assim que nós assim tratamos o pastor que se veste mais formalmente e com esse tom espiritual no seu traje, mostrando que ele está preso à coleira de Deus, e por isso a gente usa o colarinho clerical, imaginando que nós não fazemos aqui o que queremos, mas estamos sob o comando, sob a inspiração divina. A falta de entendimento com respeito à própria manifestação da glória de Deus entre os cânticos e o louvor, de maneira que cantamos mais ou menos como cantamos no chuveiro, como cantamos quando estamos fazendo qualquer outra atividade. E, na verdade, a ideia não é essa. O entra e sai do povo de Deus, quebrando a consciência da presença do Senhor, a falta de compromisso para chegar no momento da leitura pública das Escrituras, talvez considerando isso simplesmente um rito passageiro do culto que vai se repetir em outros cultos, porque assim está desenhada a liturgia da igreja. E nós vamos acumulando comportamentos, nós vamos acumulando posturas que nunca mudam. Entra ano, sai ano, parece que a nossa espiritualidade não se aprofunda, a nossa consciência de culto não é melhor cultivada. E assim nós entramos e saímos da igreja como entramos e saímos de um shopping center, não da casa de Deus. Nós não tratamos a igreja como a expressão do Deus vivo num mundo morto. Porque essa é a consciência que nós precisamos nutrir da casa de Deus. Nós somos adoradores do Deus vivo num mundo que jaz no maligno, morto, completamente insensível para com as coisas espirituais. Ouvimos a palavra de Deus, por vezes, como estamos ouvindo o relato do futebol, ou então um programa jornalístico qualquer, enquanto a gente dá uma mordida no hambúrguer, num sanduíche, ou corta uma fatia de pizza e vai saboreando à frente da televisão. E com isso nós vamos habituando o nosso coração e o nosso espírito a termos pouco reflexo para com as coisas espirituais, aquelas que tocam a vida imaterial do homem, porque você tem um lado imaterial seu, que Deus conferiu e colocou em você com o sopro de sua boca, porque com o sopro da boca de Deus o homem se tornou alma vivente, o homem se tornou uma criatura espiritual, não somente material, mas espiritual. Portanto, existe um procedimento adequado na casa de Deus, e o apóstolo Paulo diz que a sua carta a Timóteo foi escrita para esse fim, para que as pessoas entendam o que acontece na casa de Deus. Quais são os elementos presentes do culto, da adoração, do louvor, da oração, da pregação, quando nós deveríamos nos colocarmos no banco da forma mais confortável possível, focarmos no texto bíblico e irmos acompanhando o texto bíblico e entendendo, cavando fundo nesse terreno da revelação de Deus, onde está a voz do Deus vivo para a nossa vida naquele momento.
Portanto, já nos dias apostolares, havia necessidade de que Paulo ensinasse como deve ser o comportamento do povo na igreja. Isso por quê, pastor? Porque os efésios podiam imaginar que eles deveriam se comportar na igreja como anteriormente se comportavam no culto a Diana dos Efésios, que é uma estátua muito feia que caiu, segundo a lenda, de Júpiter. Uma estátua escura de mais ou menos 1,10 m, 1,20 m de altura, com uma fileira de seios de um lado e do outro para demonstrar fertilidade. E Paulo está querendo dizer, olha, a igreja do Deus vivo tem uma outra lógica por trás, que deve ser respeitada e que deve ser contemplada por todos os santos, diferente da lógica do culto à deusa Diana. Quando lemos Atos 19 e observamos como o Evangelho chegou na cidade de Éfeso, chegou destronando a feitiçaria e a magia negra, porque eles trouxeram os seus livros de feitiçaria, magia e encanto para a praça pública, e o somatório desses livros todos remontavam uma pequena fortuna, e queimaram tudo. Estavam agora na igreja, agora adoravam um Deus invisível, que se revelava através do ajuntamento do povo, esse Deus que tinha um jeito próprio de pensar e se revelar, e ele se revelava através do que a palavra de Deus ensinava. Portanto, meus queridos irmãos, eu peço total atenção a você para o texto, não para a minha, digamos, a minha locução, a minha pregação. Eu sou um simples mortal, mas para o texto bíblico. Dito isto, e entendido que a carta a 1 Timóteo e a segunda é para corrigir elementos próprios da casa de Deus, onde ele no capítulo 2 fala sobre oração, que os homens devem levantar mãos sem ira nem contenda, que diz às mulheres que elas precisam aliar ao seu coração um espírito tranquilo e quieto, porque esse é o sentido da palavra silêncio, lá em 1 Timóteo capítulo 2, agora no capítulo 3, ele está falando sobre a liderança da igreja. Eu chamo a atenção dos jovens porque vocês devem viver a vida cristã de maneira que vocês sejam futuros líderes amanhã. Chamo a atenção veementemente e exorto com toda a força que as Escrituras têm, chamando vocês a não se colocarem à margem, na periferia da igreja, mas inseridos totalmente na igreja, nos seus alvos, nos seus propósitos, na sua missão, para que amanhã, quando vocês tiverem seus filhos e poderem cuidar de um outro ser humano, vocês possam, meus queridos, encher o coração de seus filhos de orgulho por verem o pai e a mãe envolvidos na vida e na liderança da igreja local. Paulo está escrevendo, preparando esses líderes para o martírio, preparando esses líderes para se colocarem contra as heresias. Os irmãos lembram que o capítulo 1 foi Paulo escrevendo da tentativa de haver um judaizamento do Evangelho, ou judaização do Evangelho, dizendo que
a igreja de Éfeso estava sob o perigo de ser atacado por falsos profetas. E eu fico me perguntando se essa igreja desatenta, se essa igreja que não consegue perceber que na casa de Deus tem um comportamento diferente do que na sala de casa, ou num shopping center, ou quando estiver viajando, se ela conseguirá perceber e nutrir uma força interior para poder ser um líder na casa de Deus. Observe que as instruções que Paulo dará aos líderes, que funciona para nós, seu povo, como sendo também um balizamento para todo aquele que quiser servir na casa de Deus. Desde as atividades mais naturais, como levantar a oferta, abrir a porta da igreja recebendo pessoas, como recolher dízimos e ofertas, servir a ceia e outras funções que talvez não nos impacte tanto, não mexa com o nosso imaginário da fama e da importância, mas isso na casa de Deus tem muita importância. Observe quais eram as qualificações para que um homem pudesse ser um líder na igreja. Nós temos perdido de vista essas qualificações, como também temos perdido de vista o ensino bíblico de dos demais temas caros ao Evangelho. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E o que é o episcopado? O episcopado é o presbiterato na função presidencial da igreja, na função máxima da igreja. Portanto, é aquele presbítero que conduz e orienta outros presbíteros. Paulo está dizendo, quem tem lá no coração uma aspiração de servir na casa de Deus, essa é uma aspiração fantástica. Mas qual é a nossa carência hoje? Nós temos uma carência de quem queira servir. Eu estava conversando com alguns amigos outro dia, e falando com eles que na minha igreja, onde eu havia nascido na fé, foi levantado entre jovens e jovens adultos, mais de 23 pastores, que não perguntaram quanto iriam ganhar para funcionar como pastor de uma comunidade, onde iriam servir, o que iriam fazer e qual seria a sua importância no cenário denominacional. 23 homens foram ordenados. Desses 23 homens, 3 foram levados ao episcopado. Os outros continuam a servir aos propósitos de Cristo em sua igreja. E eu fico pensando que, embora essa obra seja de tal forma louvada e engrandecida no seio da igreja, não há quem queira servir, quem se disponha a desde jovem alinhar seu coração ao servir ao Senhor. Aí você encontra jovens que trocam o culto para ficar de conversa fiada na frente da igreja, do lado da igreja. Você encontra jovens desatentos, mais focados na carreira e nada focado nessa excelente obra, que a Bíblia Sagrada declara ser uma excelente obra. É que, embora eu acredite no sacerdócio universal de todos os crentes, como sendo uma doutrina que foi gloriosamente avivada durante a Reforma, mas existe
algo de especial na liderança, no serviço, no desenvolvimento da fé na igreja local. Então eu não vejo tanta gente disposta ao serviço cristão como hoje. Os jovens muito concentrados naquilo que a gente podia chamar de carreira profissional, estão se dedicando a terem um bom trabalho, a estar melhor preparado para a vida profissional, de maneira que se preocupam em não somente falar inglês, mas se preocupam em fazer os filhos falar inglês. E, no entanto, o procedimento da casa de Deus, que visa despertar em nós o entendimento de que essa obra é mais do que excelente, vai se apagando a cada dia, e nos perguntamos se existe esperança para a igreja no futuro. Alguns seminários teológicos aqui do Rio de Janeiro, os mais famosos, na década de 80, tinha turmas de manhã, à tarde e à noite. Hoje, mal conseguem ter um culto noturno funcionando, e com grandes complicações financeiras, dado ao desprezo dessa geração ao serviço na casa de Deus. Portanto, fiel é a palavra, 2 pontos. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Liderar na casa de Deus é uma excelente obra, mas exige qualificações muito importantes, porém simples. Não são qualificações de um gigante da fé, uma verdadeira enciclopédia teológica para funcionar na liderança da igreja. As qualificações são outras. Isso sem esvaziar de importância o nosso cuidado com a teologia, a nossa busca de conhecer bem a palavra de Deus para fazer bom uso dela no culto público. Mas é necessário, olha só, o que você precisa para ser um bom líder na igreja? Atenção, jovens, prestem atenção, o que você precisa? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. É fato. Eu não busco fama. É fato. Eu não busco ser conhecido. Não está entre as minhas resoluções pessoais ser um homem famoso no meio evangélico, com diversos títulos publicados, vídeos espalhados, fazendo sucesso na internet. Não, as minhas qualificações são outras. Primeira qualificação, irrepreensibilidade. Sabe o que é irrepreensibilidade? É você não dar margem para ser repreendido em nada, em absolutamente nada. É haver na sua vida um comportamento onde você deseje ser um homem reto, um homem justo, um homem digno. Tem mais louvor para Deus uma vida digna no reino do que todas as qualificações ou títulos que um seminário teológico pode dar. E isso está sendo pronunciado por quem valoriza extremamente a formação teológica. Mas irrepreensibilidade é viver uma vida justa, uma vida separada, uma vida que honre a Deus, onde alguém olhe para você e não veja em você ganância, onde depois de 40 anos de ministério você continua casado com a mesma mulher, onde nesses 40 anos de vida
cristã, você não tem um título processado, você não tem um nome sujo na praça, que não tenha crédito para que as pessoas possam te vender, onde todos os seus movimentos na igreja, nas igrejas onde eu vou pregar e nas igrejas, digamos, a igreja maior, que é a igreja dos líderes, conduzida pelo bispo primário da denominação, não há nada em que eles possam me acusar. Portanto, para ser um líder na igreja, você tem que ter vida limpa. Jovem, a Bíblia Sagrada diz que vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Portanto, a Bíblia vai carregar na tinta em coisas que estão completamente fora do alcance da ganância humana e do coração corrupto do homem. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Vírgula. Que mais? Vocês sabem o nome da minha mulher? Podem dizer em alto e bom som? Ah, vocês conhecem ela, né? Sabe por quê? Porque antes de vocês serem minhas ovelhas, ela já era minha mulher. Eu costumo brincar com ela dizendo que antes da fundação do mundo ela já era minha esposa. Você consegue pensar o pastor Weber sem a Lourdes? Consegue? Conseguem falar em mim sem pensar nela? Pois é, esposa de uma só mulher. Ou seja, que tem um olhar para a doutrina do matrimônio, um olhar caridoso, um olhar sério, um olhar santo para a doutrina do matrimônio. Terceira qualificação, temperante. Você já me ouviu sair na mão aqui com algum vizinho? Não. Ser temperante. Sóbrio. Você já me viu chegar na igreja afetado pelo vinho? Pela cachaça? Pela cerveja? Como o pregador Eclesiastes, quando escreve no capítulo 2, tudo que ele se deu o direito de fazer em nome da felicidade. E ele então tem lá um momento do texto, lá do capítulo 2, do verso 1 ao 11, onde ele diz que bebeu todas. Que bebeu todas. Você já me viu bebendo todas, parado aqui no bar do Celso, aqui da esquina, dizendo, põe 2 dedinhos aí. Já me viu nisso? Pois a sobriedade te coloca como um homem, uma mulher, uma pessoa, aqui está falando de líderes masculinos, que são os líderes máximos da igreja. E o tom aqui é que Paulo está focando sobre homens, porque para você ser marido de uma só mulher, você precisa ser um homem. Modesto. Quantas vezes você me viu envolto no pescoço com laços, laçarotes, seda chinesa pendurada no pescoço, toda colorida, glamourosa? O colarinho clerical está na veste pastoral em nome também da modéstia, porque parece não mudar. Eu de vez em quando me enjoo, tento nas quartas-feiras colocar uma gravata, para trazer à igreja simplesmente um olhar
um pouco mais sério também para outros oficiais da igreja que não põem colarinho. Então, eu me coloco mais ou menos à altura de todos os mínimos, talvez na sua imaginação, não na minha, mas os outros membros de liderança dentro da igreja, para dizer a você que o pastor também é igual a eles. Modesto, hospitaleiro. Havia mais movimento na minha casa, numa cidade como Joanesburgo, onde chega todos os voos que são encaminhados para outras cidades da África, do que gente na rodoviária. Tinha sempre um missionário dormindo na minha casa, e essa mulher, marido de uma só mulher, como Deus disse, Deus me deu a melhor, desculpe as irmãs, mas Ele me deu a melhor, e ela lavando, passando e cozinhando para esses missionários. Ontem lá em casa éramos 8 crianças e 8 adultos, mas eu e ela, 18 pessoas, ou eram 16, se não me falha a memória. E quem pode fazer isso, abrir a porta de casa para receber um destacamento tão grande de soldados de Cristo, para comer, beber, celebrar, festejar? A hospitalidade é um ponto extremamente crucial na vida do líder. Hospitaleiro. E o que mais? Leia o texto, a mensagem é o texto. Apto para ensinar. Ou seja, quando ele abre a boca para ensinar, você sente que está diante de alguém que sabe o que está dizendo. Essas qualificações não são absurdas, mas são fundamentais para quem deseja funcionar como um líder dentro da comunidade. Verso 3, não dado ao vinho, não dado ao vinho, a bebida alcoólica mais popular da época, não violento, porém cordato, inimigo de contenda. Surgiu um problema aqui, ele foge de problema. Você foge de problema ou gosta de uma boa briga? Quer ser um líder? E a igreja de Jesus precisa de líderes. Você não pode ser violento. Não violento. Porém, cordato, inimigo de contendas, atenção, não avarento. Não importa o quanto a teologia da prosperidade prospere em nossos dias. Não importa o número de pastores que você pode contar nas suas 2 mãos, nos dedos das mãos e dos pés, envolvido com ganância financeira, e alguém que sangra os cofres do tesouro da casa de Deus. A orientação bíblica é que homens de Deus não são avarentos, portanto eles não têm também nenhum problema com doação, não tem problema com dízimo,
não tem problema com as ofertas, não tem problema de se destronar para que a obra de Deus ganhe vulto aceleradamente. Portanto, são qualificações mínimas para nós percebermos o grau de importância que a casa de Deus merece ser tratada. Não avarento, não tem nenhum problema com dinheiro. Esse bispo governa bem a própria casa. Qualificações simples, não é? Problemas com temperamento, uma boa doutrina do casamento, ser apto para ensinar, não ter nenhum problema com dinheiro, não ter nenhum problema, nenhum entrave financeiro, de modo que a congregação tenha medo de ofertar e de dizimar. E tenha uma boa consciência de família, que governe bem a própria casa. E aí eu fico me perguntando, se no meio de todo esse comportamento um tanto quanto desatento à obra de Deus e ao movimento de Deus no seio da igreja, se essa geração governará bem a própria casa. Mas o que é governar bem a própria casa? É dizer, aqui mando eu, e ninguém mais. Não, não é isso. Não é isso. É levar a sério o que Deus pensa, incutir nos filhos, desde pequeno, inculcando, sentado em casa, andando pelo caminho, em todo momento o assunto é Bíblia, o assunto é a vida na igreja, é a importância de se viver uma vida para a glória de Deus. Portanto, ele tem uma ideia própria de família. Mas quantos pastores já passaram por 5 divórcios? Vira e mexe, está com uma mulher nova. Quando eu estive pregando no reino da Suazilândia, fui pregar lá na Suazilândia, levei a família inteira. Tivemos um grande momento de tensão nessa viagem, quando fomos cercados por um pelotão terrorista, mais ou menos o Hamas de lá, o Hezbollah do Líbano. Perguntaram para onde nós íamos, o que íamos fazer. Incutiram medo com armas em punho, apontando para o carro, para mim, para a Lourdes, para as crianças. Para eles tudo era festa, mas foi um momento de tensão e perigo. E nós fomos, todos nós, especialmente eu que era o pregador lá numa das conferências das Assembleias de Deus lá na Suazilândia, eles disseram, pastor, você aqui pode pregar de tudo, só não pregue que você só pode casar uma vez, que é proibido, porque o rei daquele reino, o reino de Suazi, desposava uma virgem todo ano. Todo ano, o rei se unia a uma virgem. Portanto, não fale sobre isso, não fale sobre família, não fale sobre casamento, sobre criação de filhos. E a orientação no verso 4 é sob disciplina. Jovem, presta atenção no que eu estou ensinando para você, para o bem da sua alma. Você só pode amanhã criar filhos sob disciplina, se você viver como adulto uma vida disciplinada. Então você precisa aplicar a si a disciplina,
para amanhã poder criar filhos na disciplina. Se você observar, são qualificações muito importantes. Que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo o respeito. Essas são qualificações para o episcopado. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 6. Não seja neófito. Não pode ser um novo convertido que recebeu Jesus ontem e hoje se transformou no líder principal da comunidade. Não. Paulo diz, tem que ter estrada, tem que ter quilometragem lá no odômetro do carro, tem que já ter percorrido alguns caminhos. Não seja neófito. E ele, Paulo, justifica porque que não pode ser um novo convertido que chegou ontem na igreja. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Portanto, jovem, aproveita a sua juventude para acumular quilometragem de igreja. Entender como a igreja de Jesus Cristo é séria e merece um tratamento sério, porque nós já estamos cansados de escândalo. E já estamos cansados de ver o nome de Jesus sendo enlameado pela vida fora. Pelo contrário, é necessário o quê? Que ele tenha o quê? Bom testemunho de quem? Dos de fora. Quando as pessoas falarem no seu nome, os de fora vão glorificar a Deus. Mas quando o pastor não consegue caminhar pela vizinhança, porque ele deve na padaria, deve no açougue, deve no supermercado, no galinheiro, em todo lado, nos pequenos comércios, nas pequenas atividades da igreja local, isso é horrível. Isso é horrível. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no quê? No opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Ele não pode viver uma vida envergonhada por aquilo que ele próprio plantou. Aí Paulo sai dessa camada mais fronteiriça da liderança e vai agora para um outro lado da igreja, que é o lado natural da igreja, onde fundamentalmente os diáconos funcionam nesse lado natural da igreja. Observe a palavra semelhantemente, não é igualmente, mas semelhantemente. Portanto, as qualificações do bispo ou do presbítero são aplicáveis semelhantemente aos diáconos. Então, qual deve ser a compreensão da igreja com respeito à liderança? Vocês precisam entender que estão ali homens honrados, estão ali homens que a igreja pode confiar, que a comunidade pode confiar. São homens que encararam seriamente sua fé, que encararam seriamente todo o movimento na casa de Deus e que são, por isso, apontados como futuros líderes. Não são brincalhões, não são desatentos,
envolvem-se seriamente com os dramas do povo, chora com quem chora, alegra-se com aqueles que se alegram. Mas semelhantemente às qualificações dos bispos e dos presbíteros, é necessário, versículo 8, que sejam respeitáveis. Inspira respeito. São homens que inspiram respeito. São homens dos quais a igreja se orgulha. Olha, lá na igreja nós temos diáconos que são homens respeitáveis, homens dos quais a comunidade tem orgulho, um santo orgulho de que seja conduzida e governada por esses líderes. É necessário que sejam respeitáveis, de uma, o que diz? De uma só palavra. Como disse Jesus, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Homens cuja palavra não fica trêmula entre seus lábios. Uma só palavra. É necessário que sejam, assim como os bispos, assim como os presbíteros, que sejam respeitáveis. Que todos nós tenhamos respeito de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Parece-me que nós encontramos aqui uma concessão que nós trabalhamos com os diáconos que foram ordenados há pouco tempo aqui na igreja, no mês passado, e nós fizemos um acordo de cavalheiros entre nós, que embora o texto nos deixa transparecer que os diáconos possam fazer uso de alguma medida mais racional do vinho, mas que a semelhança, obedecendo ao semelhantemente que havia aqui no versículo 8, no início do verso 8, nós decidimos, todos nós, não tocar em bebida alcoólica. Então somos uma igreja que não somente o bispo, mas também os diáconos da igreja não tocam em bebida alcoólica, não tocam em álcool. Somos abstêmios. Não mexemos, não tocamos em bebida alcoólica. E agora mais uma vez vai se repetir a qualificação que é a mesma dos bispos: não cobiçosos de sórdida ganância. Não há cobiça no coração, há um descanso, uma paz quanto aos assuntos financeiros. Nós todos temos vidas financeiras diversas. Uns têm um emprego que é melhor remunerado, outros têm um emprego menos remunerado, mas a verdade é que a ganância, esse olhar superlativo dos bens de consumo, isso não deve haver no coração de nenhum líder da igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês vão acreditar, mas vocês acreditam que eu tenho roupa de 40 anos atrás? Sabe por que nem a Borelli, nem a antiga Ducal, a Maremansa, para falar das lojas do passado, nem a Alain Delon, nem as famosas camisarias que costuram sob medida. E um dia Deus, na sua graça, olhou para mim, fez um excelente alfaiate, conhecido no Brasil inteiro, dizer para mim: eu vou te dar um terno de presente, cortado sob medida, vou te dar algumas camisas. Eu acho que ele olhou para mim
e diz assim: esse cara parece um Judas. Mas você não vive movido pelo espírito desse mundo? Sabe que esse mundo da moda, dos desfiles, dos fashion weeks da semana, não mexem no seu coração. E que bom é quando a sua esposa pensa igual. Essa semana nós estivemos em retiro lá em São Lourenço. E a minha querida é tão querida que ela foi comprar umas blusinhas na promoção. Marido, está na promoção. A Lúcia gosta de uma promoção, como eu também gosto. Aí você não vê uma ganância que a Bíblia chega a qualificar esse espírito ganancioso, dizendo que é um negócio sórdido, que não combina com todo o discurso da espiritualidade. Verso 9, ainda falando dos diáconos, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Hoje eu vou para a igreja, eu entendo perfeitamente os mistérios da fé, eu vou estar diante do Pai, servindo a Cristo, servindo a minha comunidade local, com a consciência limpa, e conseguindo, meus queridos irmãos, conseguindo perceber o mistério da fé, que muita gente não entende, mas que os líderes precisam entender. Jovens hoje são líderes amanhã. A igreja hoje descansa sobre os ombros de gente que já está chegando a hora de partir. Como dizia o velho hino, está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Então está chegando a hora. Mas o que nós devemos fazer nesses epílogos da vida, como está chegando a minha hora? Ressaltar a importância da continuidade da comunidade e de que os jovens verdadeiramente despertem para assumir posições que lentamente vão sendo deixadas em aberto à igreja. Entender que o culto é para trabalharmos aquilo que a Bíblia chama de mistério da fé, mas que de uma vez por todas foi revelado aos santos. Paulo vai terminar esse capítulo falando de um mistério importante da fé, pois líderes conseguem, meus irmãos, contemplar a revelação dos mistérios da fé no seio da comunidade. Verso 10, também sejam estes primeiramente experimentados, passem por uma prova, acredite, meus irmãos, todos nós estamos sendo provados, todos nós estamos passando por uma prova. Sejam primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato, exerçam essa postura de liderança dentro da igreja. E aqui cabe uma explicação no verso 11, da mesma sorte quanto a mulheres. Pastor, a Bíblia está abrindo aqui um parênteses, que mulheres podem ocupar a diaconia da igreja. Bem,
Essa é uma das interpretações desse versículo 11. Mas, como ele fala em ser marido de uma só mulher, fala da importância do casamento e da família, nós entendemos, temos outro entendimento, mas o apóstolo Paulo aqui talvez estivesse falando às esposas dos bispos e às esposas dos diáconos. Existe um andar ordeiro na casa de Deus também para elas. É necessário que elas sejam respeitáveis. Atenção, irmãs, se você um dia imagina ser esposa de um líder da igreja, há algo que você precisa tomar cuidado, não maldizente. Em outras palavras, sejam mulheres mais silenciosas, não envolvidas com maledicência, onde você seja encontrado aqui e ali, no pátio da igreja, ao pé da cantina, nos estacionamentos, nas salas, com maledicência nos lábios. Não sejam maldizentes, mas sejam temperantes, controladas, de domínio próprio, temperantes e fiéis em quanto? Em tudo. Vocês estão vendo como Paulo desenha a igreja para Timóteo, porque não há outra coisa a se chamar todas essas instruções, senão um desenho de como elas precisam e eles precisam se tornar verdadeiros modelos da congregação. Verso 13. Uma grande promessa: os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé. O exercício da liderança cristã vai te trazer preeminência e vai te trazer também muita intrepidez no âmbito da fé, porque o Espírito haverá de soprar sobre a sua vida de uma forma especial. Paulo vai terminar com uma doxologia, e uma doxologia onde nós poderíamos dizer que funcionaria como um mini credo. Nós cantamos essa manhã esse mini credo, onde o mistério do Evangelho está aqui revelado, e ele define o mistério do Evangelho na pessoa de Jesus, e ele vai dizer no verso 16, para terminar: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Essa palavra, às vezes a gente confunde com pena, não é a aplicação dela aqui no texto. Está se falando de vida pia, de vida espiritualmente relevante, de vida de serviço a Deus, conservando todos os detalhes da espiritualidade. Ele diz: grande é o mistério da piedade, e ele vai concentrar o mistério da piedade em todo o trajeto redentor que Jesus Cristo cumpriu. E ele vai terminar lindamente em ato de louvor a Deus, porque saber se comportar na igreja, vendo Jesus, contemplando Jesus, na ceia, no louvor, no governo máximo da igreja, na entronização dele no meio da comunidade, é algo especial. Aquele que foi manifestado na carne. Observe que ele vem falando do verbo de Deus desde a encarnação. Foi justificado em espírito, venceu a morte e mostrou com essa vitória a sua total justiça diante do pecado, sem ter cometido pecado.
foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é esse? Cristo Jesus. É por Ele que nós vivemos tudo que o capítulo 3 da primeira carta a Timóteo nos ensina. Não é por outro, é por Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Algumas aplicações para terminarmos o culto nessa mensagem. Primeira aplicação: não há nenhum membro da igreja sentado no culto que possa dizer que não está contemplado pelo texto, porque você não é senhor de sua vida, e Deus pode estar trabalhando na sua vida alguma dimensão do serviço a Cristo na igreja local que você não sabe. Segundo elemento que o texto nos orienta a aplicar: a vida de todos nós precisa ser melhor conduzida e coordenada quando a gente se reúne para adorar. O culto não é um passatempo de domingo de manhã ou domingo à noite. O culto é um elemento fundamental em toda a formação cristã, e o culto contempla que nós tenhamos uma postura adequada para com ele. Terceira aplicação: eu não quero ser um líder na igreja, eu não tenho essa aspiração, pastor. Bem, mas deveria. Por que que deveria? Porque você deve pautar a sua vida como ensina o capítulo 3 de 1 Timóteo, para que amanhã ou depois a igreja, sob tais condições que nós não conseguimos ainda perceber, vai que nós soframos perseguição e não possamos manter essas portas abertas, e que a igreja tenha que funcionar outra vez numa condição mais doméstica da fé. Quem conduzirá esses pequenos núcleos domésticos da fé? Mas eu quero apenas me concentrar na minha carreira, pastor. Não deveria, porque qual é o tempo da vida humana? 70, 80 anos? E depois disso? A Bíblia diz que é canseira e enfado, e prêmios Nobel são sepultados ao lado de gente muito simples, no mesmo terreno dos carvoeiros, dos pedreiros e de outros profissionais que talvez não tenham a mesma expressão social. Então vale muito você fazer um investimento na sua vida espiritual. Teríamos uma melhor igreja, uma melhor liderança e um futuro mais sorridente garantido. Última aplicação: ser mulher de líder não dá a você a oportunidade de você viver à vontade como uma dondoca da fé. Então é isso. Você precisa ter uma expressão espiritual que performe ao lado do seu marido como líder da comunidade. São os ensinos de 1 Timóteo 3, que finaliza tendo como alvo a pessoa de Cristo nesse glorioso credo final, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vamos ficar de pé.